pessoal, tudo bom? Eu sou Pedro Paulo, sou psicólogo clínico e a gente está fazendo aqui uma jornada com 4 aulas sobre ansiedade. Afinal de contas, a ansiedade toma conta de todo mundo. Eu sou ansioso, todos os meus pacientes são ansiosos e a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Por isso, a gente vai falar aqui sobre 4 dimensões da ansiedade. A ansiedade dentro de você, a ansiedade nas relações familiares, a ansiedade nas relações conjugais ou amorosas e a ansiedade no trabalho, que são as dimensões mais importantes que a gente tem na vida. E para a gente começar a falar sobre isso, é importante a gente entender que ansiedade é um repertório emocional positivo, que aciona o nosso sistema de autoproteção, né? Através da ansiedade, a gente consegue prever as ameaças e as situações que podem nos causar danos. E aí a gente tem como criar plano A, B, C, ou então plano de prevenção, para que a gente não se prejudique. E quando que a ansiedade é um problema? Quando que ela se torna uma vilã? Quando, na verdade, ela começa a exceder essa função, se preocupando com coisas que não têm evidências racionais, que não têm parâmetros equilibrados para justificar aquela preocupação, né? Quando ocorre isso, normalmente a gente perde o critério de dimensionar a ameaça. A gente passa a considerar uma ameaça pequena, média ou grande, sempre muito grande. E isso faz com que a gente acione nosso sistema nervoso central de maneira descompensatória. Da onde vem essa questão? Por que a gente tem essa questão da ansiedade? Primeiro, por uma questão de ancestralidade. Desde a época da caverna, a gente tem uma parte do nosso cérebro, que é a amígdala, que responde pelas emoções, que faz o mapeamento para verificar se as emoções são ameaçadoras ou não. E a partir disso, é disparado no corpo, através de um processo psicológico ou neurofisiológico, onde o cortisol e a adrenalina são acionados em grande escala, fazendo com que todo o nosso corpo físico e mental fique em estado de atenção. Com isso, o coração começa a acelerar para que seja jogado mais sangue na nossa corrente sanguínea, para que prepare os nossos músculos para uma luta ou para uma fuga. Esse processo todo, quando ele não tem critério, quando a gente não estabelece um equilíbrio para isso, para essa percepção de ameaça, o que acontece? O nosso cérebro fica num estado de hipervigilância. Ele começa a ver ameaça em tudo quanto é local. E chega um momento que o nosso corpo não aguenta. É quando ocorrem os transtornos de pânico, as crises de pânico, que infelizmente está sendo muito comum em muitas pessoas. Esse processo todo, ele faz com que a gente termine focando muito mais nos pontos negativos do que nos pontos positivos da vida. Então, a balança fica desequilibrada. Eu termino sempre me preocupando e buscando informações negativas para justificar esse estado de atenção constante, esse estado de ansiedade patológica, né? Ou ansiogênica, como a gente chama, ou seja, uma ansiedade doentia. Isso faz com que, dentro da gente, o nosso radar, nosso alarme de incêndio, vamos dizer assim, ele fica disparando o tempo todo. Basta ter uma pequena fumaça que ele já dispara achando que vai ter fogo, que vai acontecer uma catástrofe. Então, eu fico o tempo todo buscando informações. Um exemplo disso, existem pessoas que adoram assistir jornais, notícias negativas, e são extremamente ansiosas. Eu conheço uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, que ela assiste todos os telejornais com todas as notícias ruins, seja de morte, seja de violência. E eu pergunto para ela, por que você faz isso? Ela disse, para mim, manter informada. Eu disse, mas essa informação te faz o quê? Te leva para onde? Para lugar nenhum, né? Pelo contrário, te deixa mais ansiosa ainda. Então, você fica preso a um processo de retroalimentação dentro dessa situação toda. Olá, eu sou a Bruna, eu também sou psicóloga clínica e hoje eu vou ensinar 2 técnicas para vocês de como desacelerar um pouquinho dessa ansiedade. A ideia é a gente conseguir compreender, né, de onde vem. O Pedro Paulo já explicou muito bem que existe todo um processo por trás, um processo biológico, um processo psicológico por trás da ansiedade. E para que a gente consiga trabalhar todas essas questões emocionais, a gente precisa se compreender um pouquinho melhor. O primeiro passo para a gente trabalhar essas distorções cognitivas que o Pedro Paulo falou é a gente entender essa sequência lógica que está por trás. Então, primeiro a gente reflete, o que é essa situação que eu estou vivendo? O que eu estou passando? O que está acontecendo? O que você tá fazendo nesse momento? A gente reflete sobre isso e depois a gente pensa, o que veio na nossa cabeça diante dessa situação.
né? Então, o que passou pela sua mente, quais foram os pensamentos que vieram, e a partir daí, a gente avalia de 0 a 10 o quanto que eu acredito nesse pensamento, né? Faz sentido esse pensamento, o quanto que eu realmente entendo que isso é uma verdade para mim. De 0 a 10 a gente avalia. Depois que a gente avaliou a nível de pensamento, a gente vai ao nível emocional, né? Então, identificar como você se sentiu diante da situação. E ainda assim também fazer uma avaliação de 0 a 10, o quanto que isso mexeu com você, né? Qual foi a intensidade dessa emoção? Foi uma emoção muito forte? A gente coloca um 10. Foi uma emoção que não gerou tanto transtorno, tanto desconforto, a gente já avalia um pouco mais baixo. E a partir daí, para a gente finalizar, a gente pensa como se comportar diante dessa situação. Então, o que você fez diante dessa situação? Qual foi o seu comportamento quando você esteve de frente com o que aconteceu? E assim a gente consegue identificar esses padrões de pensamento e tentar reformular o nosso pensamento, porque é através do pensamento que a gente vai conseguir questionando e conseguindo mudando um pouco desse padrão ansioso. Então, o último passo dessa atividade é você conseguir reestruturar esse pensamento. Então, por exemplo, diante de uma situação em que eu recebi uma demanda de trabalho de curto prazo, né, eu pensei, se eu não for perfeito, eu posso ser demitida, né, eu não vou dar conta, eu acho que vai dar errado. Esses são os meus pensamentos. E isso ocupa muito a minha mente, eu dou um 8. A nível emocional, eu senti ansiedade, senti medo e senti raiva a nível 9. Então, eu fiquei muito desestabilizado. E no final, o meu comportamento foi evitar o meu chefe, foi procrastinar, foi ficar sem dormir, tive que fazer tudo na véspera. Esse foi o meu comportamento. E como é que eu reformulo, né, esse pensamento? Ao invés de falar, se eu não fizer perfeito, eu vou ser demitida, eu tenho consciência sobre a minha capacidade no meu trabalho. Então, eu sei que eu posso fazer uma boa entrega. O tempo é curto, mas eu consigo organizar a minha agenda do dia para dar conta dessa atividade. E é assim que a gente vai conseguindo reensinar a nossa cabeça e reprogramar a nossa cabeça a ter esses pensamentos um pouco mais funcionais. Uma outra estratégia que a gente pode utilizar, ela é mais a nível de regulação emocional no momento. Ela não vai curar a nossa ansiedade, mas vai nos trazer de volta para o presente, porque a ansiedade é isso, ela tira a gente desse momento de agora. E essa técnica ela é muito simples e você pode aplicar a qualquer momento na sua vida, porque basta você se perceber aonde você está. Eu chamo de técnica 5, 4, 3, 2, 1. Né? A gente percebe primeiro 5 coisas que estão no nosso ambiente. Então, a gente observa. E o que eu vejo? Eu vejo a câmera, eu vejo a luz, eu vejo o quadro que está atrás de mim, eu vejo várias coisas ao meu redor. E aí eu passo para o 4, né? 4 coisas que eu toco. Eu toco a cadeira, eu toco a minha roupa, eu sinto o meu cabelo, eu consigo tocar as minhas mãos e eu começo a perceber essa questão do toque. Aí eu passo para 3 coisas que eu escuto. Eu escuto a minha voz, eu escuto o ar-condicionado, eu escuto o carro ali fora. Por fim, a gente vai para 2 coisas que eu sinto o cheiro. Eu consigo sentir o cheiro do meu perfume, eu consigo sentir o cheiro do perfume do ambiente, né, o cheiro de alguma outra coisa que está ao meu redor. E, por último, a gente percebe uma coisa que eu consigo saborear. Se eu não estou com nada na minha boca, apenas sentir a sensação da boca. Assim, a gente consegue trazer todos os nossos sentidos e se reconectar com o presente. Faz com que a nossa cabeça desacelere, a gente saia dessa ruminação de pensamentos e consiga ficar no aqui e no agora, através dos nossos sentidos. Galera, essa é a nossa primeira aula sobre ansiedade. Vocês gostaram? Semana que vem, a gente vai falar mais um tema sobre ansiedade nas relações familiares. Então, não percam. Eu e a Bruna, a gente vai trazer outras reflexões sobre ansiedade nessa dimensão, com outras dicas, outros exercícios para vocês. Um recadinho aqui que é importante. Todo esse processo, ele vai desaguar numa série de rodas de conversas que a gente vai fazer a partir do dia 22 de janeiro. Cada semana vai ter uma roda de conversa de aproximadamente 1h30, 2 horas, onde a gente vai se aprofundar sobre tudo que está sendo falado aqui nas nossas aulas. Então, você pode participar aqui na link da bio do Instagram, ou então na descrição do vídeo do YouTube, a gente vai ter já a possibilidade de você fazer sua inscrição. Cada roda de conversa vai custar R$25, as 4 rodas R$100. É um preço simbólico que a gente está cobrando, até para que você se engaje, né, e participe junto com a gente.
Você pode comprar uma roda de conversa e aí verificar se é boa ou não, ou compra as 4 já e já garante sua vaga nelas, tá? Nas rodas de conversas, a gente vai poder trocar mais experiências e informações. Então, quem quiser, já se inscreva. E semana que vem, a gente vai trazer uma nova dimensão sobre ansiedade. Participe e fique com a gente. Não se esquecendo também, a gente está iniciando o nosso canal e a gente precisa que você se inscreva e ative o sininho lá para você receber novos vídeos e novas notificações. Demais, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.